Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Que madrugada estrondosa, que madrugada poderosa. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Gente, eu senti muito a glória de Deus nessa madrugada. Muito assim. Parecia que eu ia ser sugada da terra para outra dimensão. Meu Deus. Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Já profetizo um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia estrondoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amanhã é aniversário do nosso apóstolo. Amanhã, dia 3 de agosto, é aniversário do nosso apóstolo. Glória a Jesus. Vocês começaram o jejum ontem? Como que tá sendo? Firmes? Tão firme? Gente, ontem eu fiz um reset do sono, que eu falo, né? De tempos em tempos. Já fazia muito tempo que eu não dormia tanto. Ontem, depois do almoço, eu dormi e eu só acordei hoje. 2h30 da manhã. Eu acho assim, eu tava com um cansaço tão acumulado. E aí, quando acontece esse reset assim, toda a minha força parece que volta, sabe? Glória a Deus, parece assim que a minha bateria foi totalmente carregada. É igual, pra mim é mais ou menos assim. Todo dia você bota o celular pra carregar. Aí você tira ele antes de terminar de carregar, ele até tem bateria, mas não tá completo. E aí, ontem, eu fiz o reset do sono. Isso, né, não acontece sempre. Mas toda vez que acontece, eu sinto assim que minhas baterias são recarregadas. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? No nome de Jesus. Eu já profetizo um dia abençoado sobre a tua vida. Gente, que madrugada estrondosa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sobre o PDF, né, que vocês têm, todo dia no seu devocional, se você quiser acrescentar, olhar o seu PDF e acrescentando outros pedidos e colocando ali algo que você não lembrou na primeira vez, pode fazer, tá? É porque, por exemplo, eu já escrevi o meu, só que todo dia no meu devocional eu pego o meu e anoto mais alguma coisa e vou colocando, e vou falando, e vou acrescentando, e vou, né, colocando ali. Então vocês também podem estar fazendo dessa forma, porque às vezes a gente senta ali pra fazer e aí a gente fala, vai começar já. Talvez você nem escreveu, mas só começou o propósito, porque não deu tempo de você imprimir, não tem problema. Só coloca ali. Então, por exemplo, hoje, quando eu for fazer meu devocional, eu vou pegar minha folha de novo, vou continuar anotando. Eu gosto de ser muito específica, né? Eu gosto de ser muito detalhista naquilo que eu peço, né, para Deus, naquilo que eu apresento para Deus. Glória a Jesus. Ok? Glória a Jesus. Gente, deixa eu falar, pode comer todo legumes e verduras? Gente, pode comer todo legumes e verduras. Você não pode comer açúcar industrializado e nem adoçante. Mas toda verdura, legumes, você pode. Amém? Glória a Deus. Gente, para vocês pegar o PDF, vocês têm que colocar aqui nos comentários, eu quero. Vai chegar o link do grupo. Aí você vai, né, entrar no grupo. Lá no grupo, alguém da nossa equipe, eu acredito que é o Suporte Flávia, vai estar mandando, reenviando, ou a Bruna vai estar reenviando para vocês o dia todo, assim, né? Eles vão reenviando ali para vocês estar adquirindo o PDF. Amém? O PDF é incrível. Você tem que ler ele para entender o formato do jejum. Conta para mim, qual que é o formato do jejum que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo às 17 horas, da 1 da tarde às 6 da manhã, vocês mudaram o horário, porque talvez você é uma correria na hora do almoço e às vezes você pode almoçar mais cedo, mais tarde. Então, se você não tem um horário fixo de almoço, coloca lá, por exemplo, das 2 da tarde até as 7, se for o padrão ali, tá? Mel pode? Se você colocar assim, você vai colocar mel, porque mel é um açúcar natural, né? Dentro da janela de alimentação. Gente, só que o mel é só dentro da janela de alimentação. Dentro das 17 horas não pode mel, não pode nada. Nada que venha quebrar o seu feliz aniversário, Raquel. Que Jesus te abençoe poderosamente. E também amanhã é aniversário da pastora Gleice, que faz junto com o apóstolo. Olha, ó, gente, olha que interessante.
pastor Clédson é o esposo da Gleice. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 28 de maio. E o apóstolo, né, e a pastora Gleice faz aniversário no mesmo dia. É um casal que a gente faz aniversário nos mesmos dias, só que é invertido. Eu e o Clédson no mesmo dia e o apóstolo Júnior, a pastora, né, Gleice no mesmo dia. Você vê que legal? Interessante, né? Ó, tô fazendo das 15 às 10. Uau! Janela de 17. Uau! Muito bem. Das 15 às 8. Que legal. É essa ideia, gente. Essa ideia do quê? Eu acabo às vezes almoçando mais tarde. Muito boa. Eu faço... Deixa eu ver. Eu faço das 15 às 8. Das 19 da noite às 7. Muito bem. Muito bem, 12 horas, muito bem, bom começo. Eu estou fazendo das 3 às 6, maravilhoso. Gente, é isso aí, vocês estão lindos demais. E é isso, gente. Viu que sentiu uma tontura, viu que tá difícil, vai lá, pega uma aguinha com gás ou uma água normal, põe um pouquinho de limão, sal mineral. E eu gostaria que vocês tivessem, né? Eu vou trazer aqui algumas lives para vocês sobre, né, essa questão dos alimentos, né, alimentos alcalinos, né, que são alimentos maravilhosos que vai ajudar o seu corpo a desinflamar. Vocês querem? Né? Vocês sabem que eu entendo bastante de saúde, pelo fato de ser, né, da área da medicina. Para quem não sabe, sou médica de formação, mas sou uma estudiosa da questão, né, do que é bom, do que é saudável de verdade. Água, sal e limão, isso mesmo. Parabéns, vamos orar para nós começarmos? Já abre comigo aí em Números 23. Números capítulo 23. Ontem nós começamos a falar. Aleluia. Abre comigo aí, Números capítulo 23. Você coloca para mim, amor? Vamos orar para nós começarmos? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão de parabéns, gente? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, eu quero te enaltecer. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Toda honra, toda glória, Pai, ao Senhor Jesus. Nos fortalece, Pai, nesse jejum, nos fortalece, Pai, nos devocionais, nos fortalece, Pai, para acordar na madrugada para orar. Que o Senhor continue nos fortalecendo e que o Senhor continue bradando e falando conosco de forma sobrenatural e profética. Toda honra, glória, poder e majestade somente ao Senhor. É isso que eu oro e declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, sal rosa, sal grosso, tudo isso é sal mineral, tá? Esse sal branco de casa não é o sal mineral. É integral, pastor. É sal integral, né? Todos os sais são minerais. É sal integral. Fala aí certo agora. Amém? Glória a Jesus. Ó, então vamos lá. Abre comigo em Números 23. Vamos dar continuidade na história de ontem. Vamos começar de novo 23. Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e os dois ofereceram um novilho e um carneiro um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto com os holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação. E Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe esta mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os líderes de Moabe. Então foi a mensagem que Balaão transmitiu: Balaque me trouxe desde Arã, o rei de Moabe, me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar?
aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos um quarto de Israel? Que eu morra com os justos, que o meu fim seja como o deles. Então o rei Balaque disse a Balaão: o que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou. Balaão respondeu: como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe dali o povo. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Agora o rei está fazendo uma proposta diferente para Balaão. Balaão, tá bom, daqui não deu para amaldiçoar, mas vamos dali que dá para ver uma parte do povo e dali você vai amaldiçoar o povo. Balaão disse ao rei: fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão, ele transmitiu uma mensagem e depois lhe disse: volte até Balaque e transmita-lhe esta mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Então, esta foi a mensagem que Balaão transmitiu: levante-se, Balaque, e presta atenção. Ouça, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, e nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma. Não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito, e ele é forte como boi selvagem. Encantamento algum pode tocar em Jacó. Magia alguma tem poder contra Israel. Agora, se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como leoa, como leão majestuoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? O rei Balaque disse a Balaão: venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe dali. Então, olha a iniquidade que havia no coração de Balaque, ao ponto de não conseguir ver o que estava acontecendo. Em 2 ocasiões, Deus havia proclamado a bênção. Aí Balaque está falando: vamos por ali, porque dali talvez Deus abençoe, Deus amaldiçoe. Então, muitas vezes, a gente age dessa forma. Deus está falando: não, não vai, isso não é assim. E você está arrumando um jeito, está querendo arrumar uma outra forma. Você está aqui igual Balaque, você está tendo uma esperança num local onde Deus está falando: não, não é o tempo, não é a hora, não é o lugar. Balaque levou Balaão até o topo do monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez Balaão disse a Balaque: construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão, ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Olha só o que vai acontecer, tá? Vai acontecer que Balaque fala assim: não, vamos aqui para outro altar, vamos aqui para outra colina. Então eles foram num monte primeiro, depois Balaque falou: ah não, vamos ali, ó, naquele outro monte, vai dar para ver um pouco desse povo, que não é todo, mas vai dar para ver um pedaço. Quem sabe dali? Nas 2 ocasiões Deus falou: não vou amaldiçoar, é o povo que eu escolhi. Mas Balaque é tão insistente que ele fala assim: vamos aqui, ó, para outro local. Quem sabe dali Deus permita você amaldiçoar o povo. Como que Deus vai... Aí, olha, gente, depois que Deus falou isso daqui, tá?
Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Que Balaque tem na cabeça de achar que mudando de lugar, Deus ia mudar de opinião? Deus já havia estabelecido a vontade dele. Amém? Glória a Jesus. Então, o primeiro confronto profético aqui que a gente vai encontrar dentro desse texto é: Deus não amaldiçoa, certo? Ninguém a qual ele abençoou. Deus não vai voltar na sua palavra por causa da vontade de alguém. Deus não amaldiçoa, certo? Aquilo que Deus pode ser um servo de Deus, pode ser se Deus abençoou aquele local, se Deus instituiu aquele local, se Deus, te levantou, ninguém pode te amaldiçoar. Mas você precisa estar numa aliança genuína com Deus. Você precisa estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Se Deus já liberou uma palavra de bênção sobre a sua vida, Deus já liberou uma promessa, eu quero que você entenda que nada pode, frustrar a vontade de Deus, a não ser você mesmo na sua desobediência. Ou seja, a única coisa que pode fazer com que Deus, na verdade não é nem Deus, é o próprio inimigo, agir contra você é na abertura de brecha, na desobediência, ou estar fazendo algo que Deus não mandou fazer, certo? Mas nada, eu quero que vocês entendam. Às vezes vocês ficam com medo de uma bruxaria, de um levante, porque é uma obra de feitiçaria. Gente, vocês precisam entender sobre o sangue de Jesus, sobre o nome de Jesus. E vocês precisam entender quão poderoso é o nome de Jesus. E para sair desse lugar de medo, porque alguém fez bruxaria para você. Aí vocês entram num lugar de opressão. Aí vocês vão para a caverna. Aí você vai falar assim: já caiu por terra através do sangue de Jesus. E chuta e continua a sua vida. Se você tem aliança com Deus, ora todo dia, não pega nada, gente. Eu quero que vocês entendam. Agora, se você tiver com brecha aberta, desobediente, tá? Você abriu não só uma brecha, mas talvez uma porta para os demônios agir por causa da porta que foi aberta por você mesmo, ok? Mas apóstolo, se eu pecar já abre a brecha? Todos nós pecamos de alguma forma, mas o fato de a Bíblia vai dizer: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então todo dia você tem que buscar Deus. Nesse buscar a Deus todo dia, você vai pedir perdão pelos seus pecados. Então aquilo que poderia se tornar uma brecha, fecha antes de se tornar brecha. Porque, queridos, para se tornar uma brecha, para se tornar uma legalidade e depois se tornar uma porta aberta, isso vai levar um tempo. Mas você tem que agir rápido e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda a não agir dessa forma. Amém? Então, eu quero que vocês entendam. Se você está debaixo da bênção, tem promessas, nada vai se levantar e obstruir isso, a não ser você mesmo se andar em desobediência. Amém? Então, você tem vivido de acordo com a bênção, debaixo de uma aliança com Deus, ou você tem vivido com portas e brechas abertas? Você pode ter a promessa mais linda. Se tem brecha aberta, você já deu espaço, para receber dardos inflamados. Amém? Aí, se eu estivesse no lugar de Balaque, depois que Balaão falou: Deus não é homem para mudar de ideia. Olha, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Você acha que eu ia tentar investir uma terceira vez? De jeito nenhum. Então, qual que é o confronto profético? Se Deus falou para você não ir, por que você está orando, jejuando para Deus mudar de ideia? Se Deus falou para você não fazer, por que você está jejuando e orando para Deus mudar de ideia? Porque você está subindo no monte, se Deus falou não. Se Deus mudar de ideia, foi a sua própria ideia, que acha que é a voz de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Eu quero que você entenda isso, tá? Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você saiba disso. Amém? Então vem aqui comigo agora, ó. O confronto aqui sobre Deus não mudar de ideia. Por mais difícil que seja a circunstância, eu quero que você entenda, a fidelidade de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus é imutável. Então não tem esse negócio que Deus me mandou fazer isso e depois Deus me mandou não fazer. Na verdade, não foi nem Deus que falou, foi sua alma que falou. Você achou que foi Deus. Porque esse negócio que Deus fala uma coisa e depois Deus não fala. Deus, você tá entendendo? Então Deus não muda de ideia. Então esse negócio, porque Deus tinha mandado eu ir, aí depois eu fui, deu certo, aí Deus mandou eu voltar. Não foi nada de Deus, nem foi que Deus que falou com você. Foi sua alma que falou e você confundiu porque você não tem discernimento espiritual. Você tá tão almático que você achou que a sua vontade era uma voz de Deus e não era nada, certo?
Então muitas pessoas estão às vezes indo por uma direção, tá? Muitas pessoas estão indo por uma direção que não foi nem Deus que falou, foi a sua própria alma. Gente, eu fico indignada quando alguém fala, não, porque aí eu fui, aí não deu certo, aí Deus falou pra mim voltar. Mas antes Deus tinha falado pra ir que ia dar certo. E esse Deus que fala um negócio e não acontece, e aí Deus muda de ideia, eu fico louca, eu falo, meu Deus, não pode um trem desse, essa pessoa tá falando que Deus falou. Tá, Deus falou pra mim sair do emprego, agora você tá mendigando e tá sofrendo. Não, não foi Deus que falou pra você sair do emprego, foi você que quis sair do emprego. Vou falar rasgado, você que quis sair do emprego. Você que quis sair, não foi nada de Deus que falou. Agora tá passando dificuldade. Não foi Deus, porque se o Deus que tivesse pedido pra você sair do emprego, ele ia prover pra você, já tinha aberto uma outra porta, ele tinha dado o G dele. Mas ele ia fazer, eu não tenho dúvida. Quando Deus me mandou sair de um estado para outro, primeiro ele proveu, primeiro ele me deu estratégia, primeiro ele me deu para onde, como, a provisão. E, gente, eu não acredito nesse Deus que ele te leva no escuro. Não, esse Deus, ele é um Deus de ordem. Gente, eu creio que sim, alguém veio sem saber de nada, mas se veio sem saber de nada, Deus colocou pessoas e proveu, e essa pessoa tinha plena confiança de que pessoas iam ajudar. Amém. Deus tem várias formas e metodologias de fazer as coisas, mas esse negócio que a pessoa vem te contar, não, porque aí Deus falou, aí Deus voltou atrás, aí era esse marido, mas aí depois Deus falou que não era mais esse marido, aí é outro. Não, isso aí é a voz da sua alma. Por isso que eu falo, nós precisamos nos conhecer. A gente precisa entender quem nós somos. Nós precisamos entender o que é de fato alma, o que é de fato, o que vem do Espírito, o que de fato é um direcionamento de Deus, o que de fato é a nossa vontade, querendo ir por uma estrada que não foi Deus que autorizou. Por isso que nós precisamos nos conhecer e ter esse discernimento super aguçado. Como é que Deus é esse que manda uma coisa, depois desmanda e volta para trás Não, gente. Eu falo para você, o Deus que eu conheço é um Deus que provê antes, é um Deus que, pelo menos comigo, é assim, certo? Aí você vai passar dificuldade, vai passar perrengue, aí depois não dá certo, você volta para trás. Por isso que eu falo para você, se Deus mandar você fazer algo, Ele vai prover, Ele vai estar em tudo e Ele vai fazer. Amém? Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você saiba disso. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, Ele não muda, tá? Deus, Ele não muda a sua palavra. Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. Amém? Então, a presença de Deus é a maior defesa que eu e você temos. E eu quero que você entenda, se você estiver debaixo de uma aliança com Deus, inabalável, nada vai te acontecer. Não existe mandinga, feitiçaria, nada. O que você precisa é estar debaixo de uma aliança inabalável com Deus. Agora, se você é uma pessoa morna, que na primeiro obstáculo você já... Deus, eu não sei se eu vou continuar, porque está muito difícil. Você pode ter certeza que você não vai estar ali protegido por Deus, porque você primeiro nem com Ele você está de verdade. Então Deus precisa de pessoas fiéis e inabaláveis. Então não tem esse negócio de que você tá com Deus, aí vem a dificuldade, você não sabe se busca Deus, se não busca Deus. Deus quer saber se no dia difícil você tá com Ele, independente do que esteja acontecendo. No dia difícil, no dia mau, Deus vai provar o seu coração. Se você, queridos, está debaixo da presença de Deus, eu gosto muito de contar essa história. Esse testemunho. Nós, quando começamos ali a oração da madrugada, foi logo no primeiro ano, tá? Vou contar esse testemunho. Uma serva de Deus começou a nos acompanhar, uma jovem senhora, tipo assim, né? Na minha idade, né? Os seus 30 e poucos anos. E aí, a mãe dela era de uma igreja. Que igreja que era, mano? Uma velhinha. A mãe dela... Não vamos falar igreja, eu posso. Vamos citar. Uma igreja mais religiosa. A mãe dela era de uma igreja mais religiosa. Aí a mãe dela me escutou orando, né? Falou que eu não era de Deus coisa nenhuma. Que eu era do outro lado. E que onde já se viu orar daquele jeito, que você sabe que ora com autoridade. Nós destronamos principado e tal. E aí essa veinha, né? Falou que ia orar contra mim para essa oração da madrugada acabar. E aí a filha falou, tá bom, mãe.
Tá bom, vai lá orar então. E aí a velhinha foi orar contra a minha vida e contra a oração da madrugada. E um anjo apareceu para ela. Um anjo apareceu para ela e disse que antes de eu começar a oração da madrugada, esse projeto estava no coração de Deus. E que essa oração da madrugada não era algo do meu coração, mas era algo direto do coração de Deus. E se ela quisesse cura e libertação, ela tinha que se juntar a esse exército. Que Deus ia prover cura e libertação e tudo para ela. Mas que se ela continuasse persistindo naquilo, a espada do Senhor seria sobre ela. Aí no outro dia, a velhinha foi atrás da filha. Filha. Deus falou comigo dessa pastora, Deus falou comigo dela e Deus me curou, Deus trouxe uma cura para ela nesse dia. E hoje essa senhora é uma intercessora minha. E ai de quem falar da oração da madrugada. Ai de quem falar de mim. Porque quando ela se levantou para orar contra a oração da madrugada, para orar contra a minha vida, um anjo de Deus apareceu. Isso é exatamente o que eu estou falando. A presença de Deus é a nossa maior defesa. Isso nós estamos estabelecidos, tá? Desde o início, na presença de Deus, nós estamos estabelecidos. Desde o começo da nossa conversão, o que vai acontecer? O Senhor vai nos respaldar com a sua presença. Não toca na minha serva. Se Deus precisar manifestar um anjo para dar um recado para você, ele vai fazer. Assim como o anjo apareceu na frente da mula de Balaão, falou: Balaão, daqui para cá você não passa, mas Balaão não estava vendo anjo. O jumento não queria andar. Aí o jumento vai falar assim: Balaão, em algum momento aconteceu de eu fazer isso com você? Não. E aí Deus abre os olhos de Balaão e Balaão vê o anjo. Amém? Por que eu estou falando isso com você? Você precisa entender que o Deus que te comissionou, ele vai te abençoar, mas você precisa estar na presença dele. Amém? Glória a Jesus. Então nenhuma feitiçaria tem poder sobre o povo alinhado com Deus. Eu passei um perrengue muito grande no começo do ministério, porque como eu sou ministra de libertação, quando as pessoas não têm tanto relacionamento com Jesus, eles acabam focando mais em Satanás do que no próprio Deus. E aí essa minha dificuldade era que o meu povo começava a ver mais bruxo, feiticeiro, satanista, macumbeiro do que a manifestação de Deus. E muitas vezes eles ficavam oprimidos. E aí eu comecei a falar assim: gente, o sangue de Jesus é suficiente. Não pode, gente, um povo que tem aliança com Deus, o diabo entrar. Não pode você ter bruxo dentro da tua casa se você é uma mulher de oração. Eu conheço o diabo e o diabo não dá conta de alguém que vive em santidade. Aonde entra um homem cheio do Espírito Santo, o diabo tem que bater em retirada antes desse homem ou essa mulher de Deus chegar. Escuta o que eu estou falando para você. Então, o que eu quero trazer aqui? Nenhuma feitiçaria, nenhuma mandinga, nada pode se levantar contra a sua vida, se você estiver debaixo do sangue do Cordeiro. E eu quero recomendar a vocês ler livros que falam do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, a revelação. Eu estou lendo agora um livro chamado Revelação do Sangue, da Mary Baxter. Estou lendo esse livro agora e eu sempre gosto de ler livros, leituras que falam da magnitude e o poder do sangue de Jesus. E você precisa entender o que Jesus fez. Porque senão toda hora você dá palco. Eu vejo aí tantos podcasts, o povo só fala de bruxa e disso. E vamos falar da glória de Deus. Vamos falar do Espírito Santo. Vamos falar da manifestação do poder de Deus. Isso de fato alimenta. Falar do diabo gera temor para aqueles que não estão posicionados. Mas quando a gente fala da glória de Deus, da fome e sede espiritual. Então, o que eu quero que você saiba? Contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Mas isso só funciona se você tem uma mentalidade lavada pelo sangue do Cordeiro. Então se alguém chegar para você e falar assim: olha, eu fiquei sabendo que fizeram uma magia para você. Eu fiquei sabendo que fizeram uma mandinga para você. Você fala: ah é? Já caiu por terra. Eu oro todo dia. Não tem bruxaria e magia que fique de pé diante do sangue de Jesus. Porque eu oro no nome daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é a vida e a ressurreição. E ele desceu, ele venceu todo o principado. Não há nome que resista ao nome dele. E é no nome de Jesus que toda mandinga e feitiçaria tem que cair antes mesmo de se levantar. E deixa quieto. Agora você fala: ah é? E como que foi? E como que você está sabendo? A pessoa: ah, eu já estou sentindo.
Você está somatizando. Você não está sentindo nada. O problema é que você não tem identidade em Cristo. Aí, qualquer coisa que fala pra você, você já está sentindo. Não tem identidade. Na verdade, é psicossomático isso aí. A pessoa falou uma coisa, você já está sentindo. Queridos, quem tem identidade fala assim, é eu que faço coisas pro diabo. Para ele ser queimado, para ele ser derrubado, para ele cair. Na verdade, é eu que faço contra Satanás toda a madrugada. É eu que levanto toda a madrugada contra ele. É ele que tem que ter medo daquilo que eu carrego. Gente, vocês têm que ter identidade. E tem que parar com esse negócio de ficar amedrontado. Ficar amedrontado. Veio um pensamento esquisito, sentiu uma opressão? Bora, Satanás. Bate em retirada. Tô abrindo a porta, vai saindo. Em fila, um por um, direto pro abismo. Essa casa é casa de um povo de Deus. Incendiado pelo Espírito Santo. Eu tô sentindo que você tá aqui oprimindo, mas deixa eu falar, você não tem direito de permanecer nesse local. Você não tem direito de permanecer na minha casa, na Cantaçúdia. Reire Calabasui. Agora, se você não tem identidade e toda vez que alguém fala algo pra você, você é abalado, você tem que começar a vigiar quem tá andando do seu lado, porque Satanás pode até não estar conseguindo entrar na sua mente, mas ele está levantando pessoas que lançam dardo inflamado. Então, queridos, existe, demônios que às vezes eles ficam trabalhando ali para você achar que tudo é sobre você. Estão falando mal de você, estão caluniando você. Gente, sai desse lugar, pelo amor de Deus. Tá todo mundo cuidando da sua própria vida. E a pessoa que tem o síndrome do é tudo sobre mim, é uma pessoa que não tem uma alma curada, é uma alma tratada. Primeiro a gente tem que ter identidade em Cristo, saber quem somos, posicionamento. Aleluia! Aí a gente está vendo aqui a história de Balaão e Balaque. Balaque, um rei, certo? Que queria afrontar o povo de Israel, mas o povo de Israel era um povo abençoado por Deus. Então Balaão era corrupto, era um profeta genuíno, mas ele era corrupto. Então ele era um falso profeta, porque um profeta que não tem aliança com Deus, ele pode profetizar genuinamente, mas não significa que ele é um profeta genuíno da parte de Deus. Ele tinha um dom genuíno, mas ele não tinha uma aliança com Deus, porque ele era conhecido de aquele que ele abençoava era abençoado, aquele que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Então o que vai acontecer aqui? Deus fala para ele não ir, ele acaba indo. Ele não consegue entender o direcionamento de Deus, mas ele vai. Mas aí quando ele é chamado para amaldiçoar o povo de Deus, ele vai consultar Deus. E Deus vai falar, não é para amaldiçoar esse povo foi eu que estabeleci. E aí a gente vai ver que uma primeira vez Deus abençoa, na segunda vez Deus abençoa, e aí Balaque vai falar assim, agora vamos tentar ali numa terceira colina para ver se Deus muda de ideia. E eu preciso dizer para você, se Deus falou, tá falado. Nós precisamos aprender a obedecer imediatamente. Aí tem gente que vai falar assim, mas se Deus abençoa essa pessoa, Deus não pode amaldiçoar. E eu quero que vocês entendam, eu tenho um exemplo aqui muito bom para dar para vocês. Saul e Davi. Nós temos duas pessoas que foram abençoadas por Deus. Saul e Davi foram escolhidos, foram ungidos e foram abençoados por Deus. Ambos receberam uma grande oportunidade, tá? Mas eles terminaram a sua jornada, tá? O seu reinado de forma diferente, certo? Então eu quero que você entenda. A diferença não está na unção que você recebeu, mas está no caráter a qual essa unção foi derramada, certo? Está na obediência que essa pessoa tinha diante do Senhor. Nós temos Saul e Davi, duas pessoas constituídas rei. Então vamos falar aqui sobre Saul, que foi o primeiro rei levantado dentro de Israel. Saul foi o homem que perdeu seu reinado, porque o reinado de Saul era para ser estabelecido durante toda a sua, de geração em geração. Gente, é tão lindo falar, de Davi e Jonatas, porque o reinado era para ter sido passado a Jonatas. Era para ter sido passado aos filhos, de Saul e de netos, bisnetos. Então, Saul foi um homem escolhido, certo? Ele foi o primeiro rei de Israel. Deus levantou, Deus capacitou, Deus encheu Saul do seu espírito. Lembra que Saul começou a profetizar ali junto com os profetas? Então Deus colocou o Espírito Santo dele sobre Saul. No início, Saul demonstrava humildade, mas com o tempo foi passando, Saul mostrou que ele estava mais interessado em buscar a sua própria glória. E ele parou de temer o Senhor e parou de dar glória a Deus. Amém?
Ele chegou a construir, queridos, um monumento sobre si mesmo. Idolatria, em 1 Samuel 15:12. Ou seja, o coração de Saul ficou vaidoso. Ele fez um monumento de si mesmo. Em 1 Samuel 15:12 você vai ver isso. Amém? Agora nós estamos vendo um rei que começou a ficar vaidoso, preocupado com a sua própria glória. Ele começou a obedecer a Deus parcialmente. Ele começou a obedecer a Deus naquilo que ele achava que fazia sentido. Sua maior queda, tá? Foi ter feito, sabe o quê? Apenas a sua vontade. Ele não fez a vontade de Deus. Ele fez a sua própria vontade. Ele foi pressionado. Amém? Então a gente sabe que ali no episódio contra os amalequitas, Deus ordenou a Saul: Saul, você vai destruir tudo. Mas ele preservou o rei Agag e os seus melhores animais. Deus falou assim: é para destruir tudo e não é para pegar despojo nenhum. O que Saul fez? Deus preservou o rei Agag e os seus melhores animais. E Deus tentou justificar sua desobediência com argumentos religiosos. Vamos abrir em 1 Samuel 15, verso de número 1. 1 Samuel. Amor, coloca para mim, fazendo favor. Eu quero dar esse exemplo para você de duas pessoas que foram abençoadas, mas uma terminou mal. 1 Samuel 15, verso de número 1. Shalom, shalom, profeta David Gava. 1 Samuel 15, verso 1. A gente vai ver aqui a história. Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo como rei. É isso mesmo, né? É. Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo como rei, seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel, quando o povo saía do Egito. Agora vai e destrua completamente a nação amalequita: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. A ordem foi clara. Deus mandou Saul destruir tudo. Amém? Agora, vamos lá no verso final do capítulo 15, vamos no verso final, amém? Vamos aqui, ó. A partir do verso de número 20, vamos ler aqui comigo. Mas eu obedeci o Senhor, olha Saul se justificando. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Olha só a desculpa de Saul. Deus falou: é para destruir tudo completamente, animais, tudo, não é para pegar nada. Mas ele traz o rei Agag, e ele traz, os seus soldados traz do melhor das ovelhas, do melhor dos animais. Agora, olha a desculpa. Então, queridos, a obediência não pode ser parcial, ela tem que ser uma obediência completa. Então ele está falando assim: olha, eu obedeci a Deus, olha só. Mas eu obedeci ao Senhor, instituiu Saul. Ele está dando uma desculpa religiosa, falando: olha, eu cumpri a missão, eu destruí todos os amalequitas, mas eu trouxe o rei. Olha, eu destruí tudo, mas os meus soldados trouxeram os melhores animais, mas para sacrificar a Deus em Gigal. Não interessa, queridos, se o propósito parecia ser espiritual. Se Deus falou para você romper com alguém, é para você romper. Se Deus mandou você sair de um lugar, é para você sair. Deus não vai aceitar uma desculpa, ainda que ela pareça ser espiritual. Deus, eu continuo ali porque eu quero salvar aquela pessoa para Cristo Jesus, mas Deus mandou você sair dali. Então não interessa, queridos, sobre aquela pessoa. Deus pode enviar outra pessoa, mas se Deus está mandando você sair de um lugar, você romper com alguém, você abandonar algo, é para você fazer isso radicalmente. E não tem esse negócio de obedecer parcialmente. Amém? O Samuel, que é o profeta, Samuel, o sacerdote da época, respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou a obediência à voz dele? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui, Samuel, eu quero que você entenda o contexto do texto. Samuel falou que Saul
e esperasse ele chegar para poder fazer os holocaustos, o sacrifício. Saul não dá conta de esperar porque o povo começa a pressionar. E Saul entra no papel de sacerdote, a qual Deus não instituiu ele. Deus instituiu ele rei. Deus não falou para ele sacrificar os animais. O papel do sacerdócio era de Samuel. Olha só o que Samuel vai falar. Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que as ofertas de gordura e carneiro. O que Samuel está falando aqui? Não adianta nada, Saul, você achar que esses holocaustos, esses sacrifícios, esses animais que você trouxe do povo amalequita é superior à obediência. Deus está falando assim, não adianta nada, sei lá, fazer isso, prestar serviço no reino de Deus, fazer isso, fazer aquilo, se você não obedece não adianta nada, porque antes de você ofertar qualquer coisa no altar, você sabe o que Deus quer de você e de mim? Obediência. Então, o que eu entendo? Não adianta eu querer oferecer algo ao Senhor, fazer um sacrifício de 50 dias, se eu não sou uma pessoa obediente. Do que adianta eu orar 50 dias, eu jejuar 50 dias, se eu não sou uma pessoa obediente? Eu preciso aprender a ser obediente. Eu preciso aprender a escutar a voz de Deus e agir rápido. Olha só o que Samuel vai falar. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Queridos, porque toda pessoa desobediente é uma pessoa rebelde. Então aqui, Saul está num local de rebeldia. E o rebelde, ele desobedece. O rebelde, ele não faz conforme Deus instituiu. Ele faz conforme ele acha e ele ainda dá uma desculpa espiritual para aquilo que ele está fazendo. Porque ele acha que aquilo ali é uma voz de Deus. Não, é a voz da alma dele, da vaidade dele, do egoísmo dele, da glória que ele quer para ele, porque ele não quer mais a glória para Deus. Saul perdeu o direcionamento porque ele começou a querer a glória para si mesmo. Ele levantou até um monumento. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Presta atenção aqui. Querido, se tem um texto que me ministra esse texto. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Ah, eu não sou idólatra. Mas você persiste no erro, você está igual a um idólatra. Ah, eu não sou feiticeiro. Mas você é rebelde, você é desobediente. Você faz algo semelhante ou pior à feitiçaria. De que nem me cansar, Maraçui. Então, assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele rejeitou você como rei. Olha a palavra de Samuel. Assim como você rejeitou uma ordem, uma voz de comando que eu te dei, um direcionamento, ele rejeitou quem? Saul como rei. Era para ser sobre a linhagem de Saul. Mas agora Deus tira da linhagem de Saul e vai dar a Davi. Amém? Então eu quero que você entenda algo. Não adianta a gente querer fazer coisas para Deus sem ter uma vida de obediência. Ah, mas eu faço isso para Deus, eu faço aquilo para Deus, mas você obedece? E querido, somente uma pessoa convertida genuinamente vai obedecer, porque o espírito do temor é o sentimento, é algo que vai fazer você não pecar. Nós precisamos temer a mão de Deus, temer o que Deus está fazendo, temer a ira de Deus, nós temos que temer. Porque se nós não tivermos esse temor, a gente vai começar a fazer as coisas do jeito que a gente quer. E a gente vai acabar se tornando o próprio Deus das nossas vidas. Então Saul foi escolhido por Deus, ungido por Deus, foi instituído como rei, recebeu o Espírito de Deus, mas no meio do caminho, ele se desviou. Ele começou a querer as coisas para a sua própria glória. Ele começou a se desviar do caminho do Senhor. E ele começou a fazer uma obediência parcial. Ele começou a fazer uma obediência pela metade. E ele começou a dar justificativas espirituais achando que estava tudo certo. Queridos, com Deus não tem meio termo, ou é 880, ou é ou não é. Se Deus falou para você não ir, não vá. Se Deus falou para você ficar, fica. Mas faça o que Deus falou. Porque, gente, olha que terrível. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Tem gente que não adora ídolo. Tem gente que não pratica feitiçaria literalmente, mas por ser rebelde, por persistir no erro, tá fazendo coisas muito piores. Tá fazendo coisas muito piores. Amém? Agora vamos dar uma olhada aqui para Davi. Davi, ele é chamado o segundo coração de Deus. E eu quero que você saiba de algo. Entre Davi e Saul há duas diferenças. Davi pecou contra a santidade de Deus.
Saul pecou contra a autoridade de Deus. Deus mandou ele fazer algo, ele fez diferente. Davi pecou contra a santidade. O pecado de Davi estava atrelado ao seu corpo. O pecado de Saul estava atrelado ao comando de Deus sobre um povo. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Davi pecou contra a santidade. Pecado de adultério, pecado de homicídio. Então, Davi, conhecido como segundo homem de Deus, vai falar, nossa, mas parece que Davi fez coisas mais graves que Saul. Mas o pecado de Davi era contra a santidade de Deus, certo? Também foi escolhido como segundo o coração de Deus, ungido por Deus. Amém? E agora, olha só, quando Saul vai lá na casa de Jessé para buscar o novo rei, Jessé está de olho nos filhos mais grandes, Abinadab, os filhos mais fortes de Jessé. Mal sabia Samuel que era o mais humilde, o mais simples, aquele que não tinha nem cara de rei, que seria estabelecido. E Deus vai falar assim para Samuel: o homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Eu quero que você entenda que Deus escolheu Davi por causa do seu coração. Davi, ele era um adorador antes de ser rei. Davi, ele dependia de Deus em todas as suas batalhas. A gente sabe que Davi lutou com o urso, e com o leão antes de ir para a batalha e enfrentar Golias. Então Davi tinha um secreto com Deus. Ele era um adorador. Davi, ele tinha uma vida de secreto com Deus. Ele também pecou gravemente. Ele pecou gravemente quando ele adulterou com Betseba, que era uma mulher casada. Ele pecou gravemente quando ele providenciou a morte de Urias, que era o esposo de Betseba. Então Davi pecou gravemente, sim, ao ponto do profeta Natan chegar e falar para ele, ter que contar uma parábola para ele, falar assim, olha, você não está conseguindo ver. Aí ele deu um exemplo para ele entender o que ele tinha feito. E ali ele rasgou as suas vestes, ele falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ali as escamas dos olhos de Davi caiu. Então, a diferença foi a reação diante do confronto. Quando a gente vê o profeta Samuel confrontando Saul, ele dá uma justificativa que parece ser espiritual. Mas quando o profeta Natan vai confrontar Davi, nós vamos ver que Davi reconhece seu pecado e imediatamente ele fala, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí está a diferença de um homem para outro. E se você está sendo confrontado por Deus e você tem tentado dar justificativas espirituais, saiba que você está na feitiçaria. Você está igual um adorador de ídolos. Ainda que você não esteja literalmente, mas você está se comportando como um rebelde. A diferença é que Davi, ele reconhece seu erro, ele fala, meu Deus. Amém? Então, eu quero trazer aqui algo para você. Em 2 Samuel 12, 13, abre comigo, 2 Samuel, capítulo 12, verso de número 13. 2 Samuel, capítulo 12, verso de número 13. Então Davi confessou a Natan, pequei contra o Senhor. Natan respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Deus perdoa Davi, mas não o isenta das consequências. E deixa eu falar algo para você. Se arrepende logo. Clama ao Senhor. Davi vai reconhecer. Deus não vai aniquilar. Olha só. Você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo. Porque, queridos, o que é absoluto desprezo? Transgressão. Davi sabia que adulterar era errado? Sabia. Davi sabia que assassinato era errado? Sabia, não matarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Mas ele transgrediu a lei. Ele pecou sabendo que Deus abominava aquilo ali. Amém? Então, mesmo sofrendo as consequências do pecado, ele não abandonou o Senhor e nem endureceu. A atitude de Davi foi mais ou menos essa. Tá bom, eu vou enfrentar, tá tudo certo. Então, por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque às vezes a gente fala assim, essa pessoa é ungida de Deus, esse é ungido de Deus. Mas se essa pessoa desobedecer, se essa pessoa começar a fazer o que ela pensa ser a vontade de Deus, e ela não se arrepender rápido, ela vai sofrer a consequência. Amém?
Então, Saul, ele obedecia parcialmente. Davi, ele buscava obedecer de todo o coração. Saul justificava os seus erros. Não, mas eu trouxe esses animais para sacrificar o Senhor. Eu matei todo mundo, mas eu trouxe o rei Amalequita. Por que ele trouxe o rei Amalequita? Para ele estar bem na foto. Aí, gente, matamos todo mundo, agora tá o rei Amalequita, nós vamos bater no rei Amalequita, nós vamos judiar do rei Amalequita, para ele cair na glória do povo. Certo? Davi confessava os seus pecados. Gente, se você vê os salmos onde Davi está orando, ele fala, tem misericórdia de mim. Davi expõe suas feridas para Deus. Quer entender mais sobre Davi? Vai nos salmos, onde ele está ali orando e confessando seus pecados. Saul queria proteger sua imagem. Bom rei, autoridade. Davi protegia sua comunhão com Deus. Gente, quando Uzá morreu ao tocar na arca, Davi deixou tudo aquilo ali, voltou para o seu palácio e foi tentar ver como que era o jeito certo de carregar a arca. Ele teve temor. Ele falou, peraí, nós estamos fazendo alguma coisa errada, eu preciso entender o que está acontecendo. Amém? Olha só, Saul, ele temia o povo. Davi temia o Senhor. E tem muita gente que está na obra de Deus, está fazendo as coisas de Deus. A opinião do povo tem mais peso do que a direção de Deus. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que você seja um líder, um pastor, apóstolo, profeta, não importa. Você não tem que fazer o que a congregação quer. Você tem que fazer exatamente o que Deus está mandando você fazer. Porque senão você vai se tornar um Saul. Você vai temer o povo e vai desobedecer a Deus. Davi temia o Senhor além de tudo. Não importa o que as pessoas estão falando, que você tem que fazer isso ou aquilo. Você está fazendo exatamente a direção que o Senhor mandou fazer. Amém? Saul se tornou orgulhoso. Amém? Mas Davi permaneceu dependente de Deus. E a pessoa que permanece dependente de Deus, ela segue humilde porque ela tem temor do Senhor. Ela não consegue se exaltar porque ela tem temor, ela sabe que é o único que é digno de honra, glória, poder, majestade, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, se tem uma coisa que eu tenho medo, é da idolatria contra a minha vida. E toda vez que Deus me usa num serviço de avivamento, de libertação, no final do serviço eu falo, eu rejeito toda a idolatria contra a minha vida, rejeito toda a idolatria contra os meus líderes, contra esse ministério, porque toda a honra, a glória, poder e majestade é somente do Senhor. Deus me usa sim, mas a glória, a honra, o poder e a majestade é dele. Amém? Saul tornou-se orgulhoso. Davi permaneceu dependente de Deus, continuou humilde, continuou com a sua essência, por mais que ele tenha errado. Amém? Saul invejava os outros. Saul invejou muito Davi, porque quando Saul percebeu que Deus tinha levantado Davi, Davi era o seu promissor, sucessor, ele ficou louco, ele começou a perseguir. Amém? Mas Davi honrava até mesmo quem ele perseguia. E eu sempre ensino vocês, ore pelos inimigos de vocês. Apresente eles nos tribunais de Deus, mas não queira a vingança. Fala, Deus, eu faça isso. Não, eu apresento, Senhor Deus, toda injustiça, toda circunstância terrível que tem se levantado contra a minha vida. Ore pelas pessoas que às vezes perseguem vocês porque não têm conhecimento. Davi honrava até a quem perseguia. Você vê que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou, porque Davi reconhecia que Saul era ungido de Deus. Amém? Saul perdeu o reino. Agora, o que Deus vai fazer com Davi é superior à sucessão de reino. O Messias vem da linhagem de Davi. Deus vai escolher a linhagem de Davi. A aliança está na descendência de quem? Do rei Davi. Então, a lição que a gente aprende aqui é: tem homens ungidos que vão começar bem, mas não vão continuar humildes, com temor. Isso pode subir para a cabeça. A pessoa pode começar a querer a sua própria glória. E a pessoa pode começar a fazer aquilo que as pessoas querem. Então, o que eu quero dizer para você? Gente, eu sempre falo para vocês, esse negócio de ter melhor amigo, melhor amiga, você perde a voz do Espírito Santo. Seu melhor amigo é sua esposa. Seu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. Porque o dia que você começa a dar mais voz para pessoas aqui na terra, você começa a perder a voz do Espírito Santo. Que aí tudo que você vai fazer, consulta essa pessoa. Porque é o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Seu melhor amigo é o Espírito Santo. E a voz dele tem que ser tão nítida dentro do seu coração para você poder entender isso. E muitos homens e mulheres de Deus se desviam por causa de Absalão.
por causa de pessoas que estão em volta, pessoas que parecem ser bons conselheiros, mas às vezes Aitofel, ele deu conselhos ruins a Davi. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes quem está do seu lado, ao invés de ser inspirado por Deus, está sendo inspirado por Satanás, porque você perdeu a direção da voz de Deus. Aí você vai na direção de um homem e de uma mulher que não tem aliança com Deus ou está com o coração corrupto. A sua direção tem que vir direto do trono da graça. Então não perca a voz do Espírito Santo, não perca a voz de Deus na sua vida. E queridos, se atentem ao que eu estou falando para você. Eu quero que de tudo que eu falei, vocês peguem aquilo que eu disse. Samuel vai dizer que a rebeldia é pior que a feitiçaria. E isso é muito grave. E continuar no erro é tão grave quanto adorar ídolos. Por isso que eu falo, qual que é o contrário de desobediência? A obediência. Então eu sempre falo para vocês, obediência tardia é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Se Deus mandou, faça na íntegra aquilo que Ele mandou. Se Deus disse, faça na íntegra aquilo que Ele mandou. Eu aprendi a ser obediente, porque eu tenho temor ao Senhor. Eu posso até querer ir para um norte, mas se Deus está falando, fica, espera, não é o tempo, eu preciso aprender a respeitar a vontade de Deus. Eu preciso aprender a respeitar a vontade do Pai. A rebeldia é pior que feitiçaria. E permanecer no erro é pior que adorar ídolos. Então vamos pegar essa palavra de hoje e entender. Você pode ser ungido, cheio de promessa, mas se você não andar debaixo do temor, se você não fazer o que Deus quer, você vai se desviar e Deus vai tirar talvez uma promessa poderosa da sua linhagem e vai dar para outra pessoa. É possível perder as promessas? Sim, se você andar de desobediência. Agora, aquele que obedece, aquele que caminha nos caminhos do Senhor, toda profecia é obrigada a cumprir em você, porque você está fazendo exatamente o que Deus te instituiu. Tem gente que quer ajudar Deus a cumprir a palavra profética e é errado. Você não precisa ajudar Deus a cumprir nada. Se Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai instituir, Ele vai arrumar uma forma, Ele vai colocar no seu caminho e se você estiver na presença. Mas se você quiser fazer do seu jeitinho, Saul quis fazer do seu jeito. Sacrificou aquilo que ele não era para sacrificar. E Samuel vai falar assim, ei Saul, a obediência é superior a sacrifícios e a holocaustos. Porque se você sacrifica, se você faz qualquer propósito com Deus sem obedecer, em vão você faz. Em vão você faz. Então, hoje, o chamado de hoje para mim e para você é, eu preciso aprender a obedecer com mais profundidade. Eu preciso aprender a ser mais sensível à voz do Senhor. Eu preciso aprender a obedecer de forma imediata. Imediata. Obediência parcial não é obediência. E obediência tardia. O que é obediência tardia? Deus pediu há 3 meses atrás para você fazer algo, você não fez. Aí Deus pediu de novo, aí Deus está falando. Você vai obedecer depois de 3 meses? Era para você ter obedecido na primeira fala de Deus. Amém? Então eu quero que você vigia. Essa palavra, gente, que eu disse para vocês, tá lá em 1 Samuel. Deixa eu ver aqui. 1 Samuel. Que eu falei primeiro, qual foi, amor? 1 Samuel 15, não foi? 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 23. Tá lá essa palavra. Né? A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele rejeitou você como rei. Amém? Glória a Deus. É isso que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje. Continue com a oração dos 50 dias, ligada na tua casa. Deixa essa oração bradando na tua casa. Amém? Se você deseja participar da campanha que nós já começamos, só colocar aqui nos comentários a palavra eu quero, vai chegar o link do grupo, lá no grupo vão pôr o PDF para vocês. Amém? Glória a Jesus. E você vai conseguir viver intensamente isso daí. Mas faça as coisas com prudência e fala, Senhor, eu quero obedecer. Eu quero fazer as coisas da forma certa. Um beijo no seu coração. Um dia poderoso, abençoado, profético, em nome de Jesus.